23 e 24 de março. Você não chegou até esse vídeo por acidente. Essas datas têm o seu nome, e o que eu vou te revelar nos próximos minutos vai explicar algo que você carregou sem entender. Aquele freio inexplicável, aquela contenção que você não pediu, aquele momento em que tudo em você queria agir e alguma coisa maior disse: para, não toque nisso. Se você já sentiu isso, continue aqui, porque o que está prestes a acontecer entre 23 e 24 de março na sua vida vai exigir que você entenda esse sinal antes que ele chegue. E quem entender vai sair transformado. Quem ignorar vai repetir o erro mais custoso da sua jornada. Fica até o final. Isso foi feito para você. Deixa eu te perguntar uma coisa direta. Você já escreveu uma mensagem, releu 3 vezes e deletou tudo antes de mandar? Você já pegou o telefone para ligar para alguém, ficou com um número na tela por minutos e guardou o celular sem discar? Você já sentiu uma raiva justa, uma indignação completamente legítima e mesmo assim respirou fundo e engoliu, não por fraqueza, mas porque alguma coisa lá dentro disse que não era a hora? Se você disse sim para qualquer uma dessas situações, precisa ouvir o que eu tenho para te dizer, porque esse comportamento que o mundo chama de passividade, que sua cabeça chama de hesitação. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida, um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído, aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10.000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Que sua ansiedade chama de erro tem um nome diferente quando visto pelo ângulo certo. Tem o nome de obediência, tem o nome de proteção, tem o nome de parceria com algo que opera numa dimensão que os seus olhos ainda não alcançam. Existe uma área da sua vida que dói. Você sabe exatamente qual é. Não precisa nem pensar muito. Ela já veio à mente no momento em que eu falei isso. É aquela situação que parece injusta, que clama por uma solução, que te mantém acordado às 2 da manhã, enquanto você ensaia a conversa que nunca aconteceu, ou revive a cena que você não consegue esquecer. Pode ser um relacionamento que desmoronou sem explicação, uma traição que você nunca confrontou da forma que merecia, um processo profissional que parece estagnado enquanto você vê outros avançando, uma dinâmica familiar que corrói por dentro, mas que você não sabe como resolver sem destruir tudo ao redor. Seja lá o que for, você sente que precisa fazer algo, que o silêncio é desvantagem, que quem não se defende está entregando a vitória de bandeja para quem errou. Mas e se eu te dissesse que o seu silêncio não é uma desvantagem? E se o que parece inação for, na verdade, a única ação que pode salvar tudo?
Existe uma cena que me marcou e que quero que você visualize com cuidado. Imagine um restaurador de obras de arte, um daqueles especialistas que passam anos aprendendo a devolver vida a pinturas centenárias, a frescos de igrejas medievais, telas que sobreviveram a guerras e séculos de esquecimento. Esse profissional trabalha em silêncio, com instrumentos minúsculos, com uma paciência que desafia qualquer lógica moderna. O processo é lento. Às vezes, uma semana inteira de trabalho produz uma mudança que o olho leigo sequer consegue perceber. Agora, imagine que um visitante ansioso entra no ateliê, vê a pintura aparentemente intocada e decide ajudar. Com a melhor das intenções, ele pega um pano e esfrega uma mancha que lhe parece suja. Em segundos, ele apaga para sempre uma camada de tinta que levou um mestre 3 séculos atrás a criar, uma nuance de cor que nunca mais poderá ser reproduzida, um detalhe que era parte fundamental da história que aquela obra contava. O restaurador se vira e diz com calma: "Por favor, não interfira. O que parece lento é preciso. O que parece inacabado é intencional. Isso é exatamente o que está acontecendo com aquela área da sua vida que dói. Deus está no ateliê e Ele está te dizendo: não toque nisso, eu estou trabalhando. Mas aqui está o problema real, e quero que você sinta o peso disso. É que ninguém te ensinou a confiar no silêncio. Desde pequeno, o mundo ao redor te mostrou que quem não reage, perde. Que quem não se defende é fraco. Que o barulho é sinal de força e que o silêncio é sinal de rendição. Na escola, na família, no trabalho, na cultura toda, a mensagem foi sempre a mesma: corra, reaja, prove, explique, se defenda. E quando alguém te errou e você ficou quieto, quantas vezes ouviram que você estava deixando barato? Quantas vezes sua contenção foi interpretada como concordância com o que foi feito contra você? Essa pressão não vai embora só porque você quer que vá. Ela vive dentro de você como um reflexo condicionado. É por isso que o dedo coça. É por isso que a mensagem já está quase pronta. É por isso que a ligação está na ponta da língua. Porque seu sistema inteiro foi treinado para acreditar que a ação é a resposta para a dor e que a espera é o inimigo da justiça. Mas existe uma verdade que os 23 e 24 de março vieram revelar para a sua vida, e ela muda tudo quando você consegue absorvê-la de verdade. A verdade é essa: há batalhas que não são suas para travar, não porque você não seja capaz, não porque você não mereça a vitória, mas porque a estratégia que vai te levar à vitória exige que você fique fora do campo por um momento. Exige que você confie no general antes de confiar nos seus próprios instintos. Pensa comigo, você já tentou resolver essa situação no seu próprio tempo e do seu próprio jeito? Pode ter sido uma conversa que saiu errada, uma tentativa de aproximação que foi rejeitada, uma explicação que não foi recebida da forma que você esperava, uma atitude que você tomou com o coração certo, mas que chegou na hora errada e acabou alimentando o problema em vez de resolver. Você não errou por má intenção,
você errou de timing e de dimensão, porque o problema que você está tentando resolver com as suas ferramentas humanas tem raízes numa dimensão que as suas mãos não conseguem alcançar. Corações endurecidos não amolecem com palavras, eles amolecem com intervenção. Narrativas distorcidas não se corrigem com argumentos, elas se corrigem com o tempo, revelando a verdade por conta própria. Portas que parecem oportunidades, mas que são armadilhas, não se fecham quando você as ignora. Elas se fecham quando uma mão maior as fecha por você. E caminhos que você nem imagina que existem não aparecem enquanto você está olhando fixamente para o caminho que parece o único possível. É por isso que o freio que você sentiu não foi fraqueza, foi direção. E 23 e 24 de março são as datas em que essa direção vai começar a mostrar para onde estava apontando. Deixa eu te dizer o que está acontecendo agora nos bastidores da sua história, o que você não vê, mas que está em movimento. Enquanto você segurou a paz, algo foi posto em marcha. Conversas que você nunca vai ouvir estão acontecendo. Percepções estão sendo revisadas por pessoas que um dia te julgaram sem entender tudo. Situações que pareciam travadas estão chegando no ponto de virada, não pelo seu esforço, mas pelo trabalho silencioso de uma inteligência que opera acima da sua lógica. Cada vez que você escreveu a mensagem e apagou, você deixou espaço para a verdade respirar. Cada vez que você desistiu da ligação, você protegeu um processo que ainda estava frágil. Cada vez que você respirou fundo, em vez de reagir, você demonstrou uma maturidade espiritual que abre portas que a briga jamais abriria. Isso não é passividade, isso é cocriação, é parceria com o único que enxerga o tabuleiro inteiro, enquanto você vê apenas a casa onde está parado. E agora preciso te dizer algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é necessário. A maior tentação que vai surgir perto de 23 e 24 de março vai ser a de agir no momento errado. Vai surgir uma provocação. Pode ser uma informação que chega pelo caminho errado e acende tudo de novo dentro de você. Pode ser uma atitude de alguém que parece ser o sinal verde que você estava esperando para finalmente se manifestar. Pode ser uma oportunidade que parece perfeita, mas que chegou cedo demais. O inimigo do seu processo não vai aparecer com cara de inimigo, vai aparecer com cara de chance, de janela, de agora ou nunca. E a chave que vai separar os que atravessam essa fase transformados dos que repetem o ciclo é simples, mas exige tudo de você. A chave é reconhecer a voz que diz não toque nisso e obedecer antes que a lógica tente te convencer do contrário. Você sabe distinguir essa voz? Vou te ajudar. Ela não grita, ela não argumenta, ela não te apresenta uma lista de razões. Ela simplesmente para você. É como bater numa parede invisível. É aquele momento em que tudo estava alinhado para acontecer e de repente não aconteceu. E você não sabe explicar exatamente por quê. É o espaço de silêncio entre o impulso e a ação, onde, se você for honesto consigo mesmo, alguma coisa sussurra: não é aqui,
não é agora. Entrega. Essa voz tem se manifestado na sua vida com mais frequência ultimamente. Não é coincidência, é preparação. Porque a restauração que está sendo preparada para você não é uma versão reduzida do que você perdeu. Não é um consolo, não é o prêmio de quem ficou quieto e recebeu as sobras. É uma vindicação completa. É a verdade da sua história emergindo sem que você precise forçar uma única palavra. É o momento em que as circunstâncias vão falar por si, quando os que duvidaram vão entender sem que você precise explicar, quando o que foi levado de você vai retornar de uma forma que nem o melhor dos seus esforços teria conseguido trazer de volta. 23 e 24 de março são a virada da maré, não a chegada de tudo de uma vez, mas o começo do movimento. O primeiro sinal visível de que o trabalho nos bastidores estava acontecendo de verdade. E quando esse sinal aparecer, você vai precisar estar com os olhos abertos e o coração preparado para reconhecê-lo, e não perdê-lo, tentando forçar mais do que ele é. Então, o que você faz daqui até lá? Deixa eu te dar 3 posicionamentos que vão mudar a qualidade da sua espera. O primeiro é este: pare de monitorar o processo. O restaurador não fica verificando a tela de hora em hora com ansiedade. Ele trabalha, dá um passo atrás e confia no que foi feito. A sua checagem obsessiva de sinais, a sua análise de cada detalhe da situação que você tentou soltar, mas ainda segura, está gerando uma energia que atrapalha o fluxo. Soltar de verdade significa soltar o monitoramento também. O segundo posicionamento é: invista no seu interior enquanto o exterior se arranja. Essa pausa que você está vivendo não é tempo desperdiçado, é tempo de construção. A fortaleza que está sendo erguida dentro de você durante esse silêncio é o que vai sustentar a bênção que está chegando. Muita gente recebe a restauração e a perde logo em seguida, porque ainda não tinha capacidade interior de sustentá-la. Você está sendo preparado não só para receber, mas para manter. O terceiro posicionamento é talvez o mais desafiador. Celebre agora o que ainda não chegou. Não como negação da sua realidade atual, mas como declaração de fé no que já está em movimento. Quando você consegue encontrar gratidão genuína antes da evidência, você sintoniza a frequência de quem já recebeu. E essa frequência é o ambiente onde as coisas acontecem. Você chegou até aqui porque 23 e 24 de março têm um peso real na sua jornada. Essas datas não são decoração de título, elas são uma janela, uma virada, um ponto de inflexão que vai marcar o antes e o depois da sua história, mas só para quem chegou até esse momento com a postura certa. E a postura certa não é a do guerreiro que lutou e venceu no grito. É a postura do filho que confiou que o pai estava trabalhando e guardou a paz, mesmo quando tudo gritava para reagir. Pensa em tudo que você segurou nos últimos meses, em tudo que você quis dizer e não disse, em tudo que você quis fazer e não fez. Agora, imagina que cada um desses momentos de contenção foi um tijolo invisível, que o mundo não viu ser colocado, que nenhum like validou, que nenhuma pessoa ao redor aplaudiu, mas que foram sendo empilhados,
um a um, enquanto você achava que estava parado. Agora, imagina o que está sendo construído com esses tijolos. Uma estrutura que a impulsividade jamais teria erguido. Uma fundação que a pressa jamais teria solidificado. Uma fortaleza de caráter, de discernimento, de confiança, que vai ser o alicerce de tudo que está prestes a chegar. Isso é o que 23 e 24 de março vem selar. O fim de uma fase de contenção e o começo de uma fase de manifestação. Mas uma manifestação que não veio do seu esforço, veio da sua obediência. Se esse vídeo tocou em algo real dentro de você, preciso te pedir uma coisa simples. Comenta aqui embaixo a palavra confio. Só isso, porque esse ato pequeno é uma declaração. É você dizendo em voz alta, ou pelo menos em forma de texto, que você entende o que está acontecendo e que você escolhe confiar no processo, mesmo sem ver tudo ainda. Lê os outros comentários também. Você vai perceber que não está sozinho nessa espera. Tem muita gente aqui que está guardando a mesma paz, segurando o mesmo freio e construindo a mesma fortaleza invisível que você. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Ativa o sino para não perder nenhum aviso, porque os próximos vídeos vão continuar mapeando o que está sendo preparado especificamente para quem foi escolhido para passar por essa temporada de silêncio antes da virada. E você vai querer estar aqui quando cada peça começar a se encaixar. Uma última coisa antes de terminar. Você vai ser tentado a achar que nada está acontecendo, que o silêncio é vazio, que a ausência de barulho significa a ausência de movimento. Não acredite nessa mentira. O trabalho mais profundo sempre acontece onde ninguém vê. A semente não faz barulho enquanto germina. A maré não anuncia quando começa a subir. E Deus não pede licença nem audiência para trabalhar nos bastidores da sua vida. Ele apenas trabalha. E quando o momento certo chegar, você vai entender cada segundo dessa espera, cada mensagem deletada, cada ligação não feita, cada vez que você respirou em vez de reagir. 23 e 24 de março. O trabalho está prestes a aparecer e você vai estar pronto.